Oi meninas, tudo bem com vocês? Meninas, estou passando aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Estou aqui tomando uma coca que eu não poderia, comendo um pãozinho que eu não poderia e vim conversar com vocês sobre muitas perguntas que eu ando recebendo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Às vezes também até na fanpage do canal tem gente que me chama no inbox do Facebook, me chamam às vezes muitos desesperados, pais muito desesperados, e também pessoas que estão passando por isso, né? Com seus filhos ou consigo mesmo. É... Então, então, hoje eu vim contar para vocês certinho a minha experiência com a alergia à proteína do leite. O que acontece? Quem chegou agora, meu nome é Giovana, eu tenho 2 filhos, o Adrian, de 7 anos, e o Eduardo, de 4 anos. Assim que a gente descobriu a alergia do Eduardo, a gente conversava muito aqui sobre a alergia do leite. E depois que teve a pausa do canal, eu acabei não voltando a falar sobre o assunto. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu certo. Meu filho Eduardo é o segundo filho, eu de 4 anos hoje. Ele foi um bebê que tinha muitas cólicas. Muitas cólicas mesmo. No período a gente foi lidando com os métodos que eu tenho até um vídeo no canal falando sobre os métodos, como eu tratava as cólicas do Eduardo, que eram bem eficientes até. Eu vou deixar aí para vocês verem. Aqui ou aqui, não sei. Qualquer coisa passa lá para você ver se você tá passando por essa situação, tá bom? O Eduardo tinha muitas cólicas quando ele era pequeno, a gente lidava assim com ele. E aí, quando passou do período de cólica de um bebê normal, que é até 3, 4 meses no máximo, a gente começou a achar estranho. Deu 5 meses, o Eduardo ainda continuava com muitas cólicas. Deu 6 meses, o Eduardo ainda continuava com muitas cólicas. E a gente estava muito preocupado, aí a gente começou a pesquisar com a pediatra dele, né? O que poderia ser. A gente começou a ver refluxo, a ver se tinha alguma coisa no estômago e tudo. E aí a gente começou a procurar por alergias. Fez de glúten, fez de todas as alergias que fez. Ele fez o teste de sensibilidade, que é um teste que faz uns piquezinhos assim no bracinho, põe umas gotinhas e aí ele dá o resultado de o que a criança tem alergia ou não. Aí o dele não dava, tipo assim, não deu de pelo, não deu de mofo, não deu de nada. Isso, o Adrian. O Adrian é muito isso e eu também sou. Aí o exame que a gente fez, definitivo, para saber o que ele tinha, foi o exame de fezes, sangue oculto das fezes, e foi o exame para ver se tinha alergia à proteína do leite. Não é o exame de lactose, gente, é diferente. Ele fez de lactose também, teve também intolerância à lactose, também deu positivo. O de lactose é que bebe o docinho, aquela coisa docinha, espera um tempo lá no laboratório, depois colhe o sangue de novo e tudo. O de proteína do leite, não. Você tira o sangue, deixa lá e depois vem o resultado. E veio positivo, veio um teor bem alto de alergia. Gente, como faz um tempinho, eu não vou lembrar todos os números e os nomes do exame certinho para falar para vocês. Mas pergunta pro médico de vocês se vocês estão com essa dúvida, tá bom? Aí deu positivo para tudo. E o que acontecia? Na época eu fazia academia, eu tomava whey protein, que é a proteína do leite também, né? E amamentava ele. Ele teve, assim, nessa época ele tinha surtos de diarreia, surtos de cólica, surtos de vômito, tipo, vômitos horríveis de jatos. Ele tinha otite repetitiva, ele tinha infecção de garganta repetitiva, tinha catarro nas fezes. A gente via, fazia o cocô, você percebia que era diarreia com um catarrinho e com uns fiozinhos de sangue, assim, mas é bem fiozinho, assim, uma coisa que a gente aprendeu a analisar, a gente aprendeu a olhar, entendeu? Então esses eram os sintomas dele quando a gente começou a pesquisar. A gente começou a tratar. Como que a gente começou a tratar? A gente começou com a pediatra, com a gastro, com a pneumologista e com a alergista. Essa é a equipe que acompanhou o Eduardo até ele ser curado. Todas. A gastro cuida é a gastro que faz a maioria das coisas, tá bom? Porque a alergia dele atacava o pulmão, fechava a glote, fazia
chiar o pulmão, atacava muito, ele tinha falta de ar, era bem preocupante. Então, a alergia dele era um grau bem severo. E tinha reação dentro de 2 horas, ele já começava a ter reação após o contato. O que a gente começou a fazer, gente? Como começou a fazer com essa equipe, a gente cortou totalmente o leite. Eu optei para parar de amamentar, porque eu poderia fazer uma dieta, só que aquela proteína que eu tomava poderia continuar um tempo, né? Então, eu optei por parar de amamentar e focar nele. Ele começou a tomar o leite de soja. Ele começou a tomar o leite de soja com 6 meses, foi quando a gente descobriu, tá? Ele começou a tomar, tava se dando bem, a restrição foi total. A gente fez a primeira restrição simples, sem restrição de contato, tipo, não separava material, não separava utensílios de cozinha, não separava nada disso. Só fez a restrição de leite nos alimentos dele, nos derivados, e o leitinho que ele tomava, leite de soja. Pai, sai daí! Com 6 meses, aí passou esse 6º mês, ele melhorou, deu uma melhora maravilhosa. Você não conhecia o Eduardo, era uma criança com outro humor, com outro aspecto, uma criança mais ativa, ele estava mais feliz, você percebia que ele estava mais feliz. Aí com 7 meses estava tudo bem. Quando ele completou 8 meses, ele começou a ter, o Eduardo tá aqui, tá cantando. Ô, neguinha, a mamãe tá gravando, quietinho. Aí quando ele completou 8 meses, ele começou a ter algumas reações estranhas, ter estufamento da barriga, mesmo com a mesma restrição. Ele estava começando a ter umas cólicas, a ter uma prisão de ventre, uma coisa meio estranha. Quando aí ele teve um certo surto que começou a vomitar todos os sintomas novamente. Otite, infecção de garganta, chiadeira no pulmão, uma chiadeira muito chata no pulmão, com falta de ar. Às vezes dava uma baixa oxigenação, que a gente tinha que correr para o hospital. E a gente não estava entendendo o que era. Pois aí fizemos todos os exames, a alergia estava muito mais alta e deu uma alergia para soja também. Então o que aconteceu? Ele desenvolveu uma alergia para soja. Então a gente teve que cortar com leite de soja tudo que ele comia que tinha soja, que era baseado nisso para substituição do leite, e passou a usar o Neocate. O Neocate foi bom e tudo, mas ressecava muito ele. O Neocate é um leite que é para alimentos para crianças com alergias mesmo, né? Com qualquer... É uma proteína super hidrolisada que é específica para crianças que têm alergias, tá bom? Esse leite é ótimo, ele é maravilhoso, muitíssimo caro, mas ele começou a tomar e aí, tipo, tinha melhorado os sintomas e tudo, só que tava prendendo muito o intestino dele. Aí a gente passou pro Pregomin. O Pregomin é terrível, fedido, mas é o que ele mais se deu, e daí em diante ele passou a tomar o Pregomin. O Pregomin também é o mesmo sistema do Neocate, é para crianças que têm intolerâncias e alergias alimentares, tá bom? O que a gente teve que fazer? Como a alergia dele tinha subido mais ainda, o grau da alergia, a gente teve que separar o Eduardo, tudo que eu usava para ele, de plástico, de acrílico, de tudo, era separado. O prato dele era separado, as colherzinhas dele de papá era separada. E, tipo, o que eu usei antigamente, que tinha, e eu mexia aquilo com leite, eu parei de usar. Então, tudo era novo e separado. Mamadeira, comprei novas, colherzinhas, pratos, copos, tudo novo. Isso de 8 para 9 meses. E aí a gente separou, fez toda essa restrição. Na escola mandou todas as coisas separadas. A gente começou a ter essa preocupação com produtos de higiene que ele usava, que também a gente parou de usar aqui tudo que tinha, qualquer coisa que tivesse proteína de leite e soja, porque ele passou a ter a alergia na pele também, coisa que no início ele não tinha, aí ele passou a ter, porque a alergia estava bem desenvolvida mesmo. Aí a gente passou um tempo com isso, passou 9, 10, 1 ano. A gente refez os exames, ainda continuava super alta a alergia dele.
Aí ele passou para outra creche. Até então ele estudava na creche que eu trabalhava. Ele ficava na... Praticamente é um berçário que é separado por duas portinhas assim, só que é praticamente a mesma sala que eu. Então ali eu tinha aquele controle. Aí quando ele fez 1 ano, ele mudou de creche. Aí na outra creche que ele teve, a gente teve muita dificuldade mesmo. Eu cheguei a explicar aqui pra vocês. Cara de andar, seu coiozinho, vem cá. Ó, dá um oi ali. Ó. Ó, meu Duduzinho lindo agora. A gente bobeava, elas davam bolacha de maisena pra ele. Isso que eu etiquetei tudo. Eu mandava o lanche dele, mandava o copo dele, mandava a bucha pra moça da cozinha limpar as coisas dele. Eu mandava tudo separado. E mesmo assim, as professoras estavam falhando nessa questão de conseguir controlar isso, né? De fazer a inclusão alimentar na escola. Isso é importante, isso é muito importante. Aí eu tive muitas e muitas conversas até que eu cheguei na diretora da escola com uma cartilha que eu achei na internet. Eu não tenho mais, infelizmente, gente. Na época que eu fiz o vídeo falando que isso tinha acontecido, eu disponibilizei essa cartilha que eu montei com várias informações que eu achei. Na época, eu disponibilizei para algumas meninas, mandei por e-mail, mandei por inbox, só que hoje eu não tenho mais, porque já faz tempinho, tá bom? Mas aí eu peguei, montei essa cartilha, imprimi várias coisas explicando sobre a alergia do leite, explicando que não era a intolerância à lactose, que ele não ia ter apenas gases ou uma diarreia, que não era uma coisa séria, e explicando quais os sintomas que ele poderia ter se acontecesse aquilo, a importância delas me avisarem com rapidez, né? E com sinceridade se acontecesse alguma coisa, ou se elas imaginassem que acontecesse alguma coisa, para mim poder acudi-lo, né? Mais rapidamente. Então, eu expliquei tudo. Tive uma conversa muito franca com a diretora, assim, sabe? Que a partir daquele momento, não tivemos mais problemas com a escola. Foi muito tranquilo. E lá ele ficou nessa escola. O Eduardo passou com essa alergia. Todo ano a gente fazia os exames de alergia. E ele passou por essa restrição alimentar e de utensílios, de coisas. Aí até 2 anos, com 2 anos a gente fez de novo o exame, deu a mesma taxa, não abaixava, gente. Aí, só que aí pegou e fez o exame de oculto das fezes e não deu sangue nas fezes. Só que aí a gastro falou, pode ser que seja porque a restrição tá certa, tá ok, e o tratamento para alergia, a proteína do leite é a restrição, gente. Claro, ele tomava leucogen, que é para ajudar, muita gente acredita que ajuda, ou só aumenta a imunidade da criança que tem esse tipo de alergia, né? Então, ele tomava alguns medicamentos que é mais válido você perguntar certinho pro seu médico, mas umas coisas que eram secundárias. O principal tratamento é a reclusão de alimentos e esse corte de todo o tipo de derivado e rastros que tenha de leite e de soja, no caso do Eduardo, na alimentação do seu filho. Essa foi a principal causa. Então ela achou que pela restrição que está muito bonitinha, não tinha dado sangue nas fezes, que aí o cólon irritado e tudo, e aí por isso que dá o sangue nas fezes, né, por causa da alergia. Aí passou, com 2 anos ele estava ainda estava com o mesmo tanto, só que não deu sangue nas fezes. Aí foi com 2 anos e 5 meses, se não me engano, ele teve um escape. Um escape, o que era que foi? Se não me engano, foi uma balinha. Um escape de uma balinha que tinha leite. Uma balinha de... a gente não vou lembrar o nome da balinha. Mas é uma balinha que tinha leite. Deram uma balinha pra ele, né? E não passou. Ai, não sabia que a balinha tinha leite e tudo. E aí, em vez de medicá-lo, correr pro hospital, fazer alguma coisa, eu resolvi esperar pra ver como que ele iria reagir. E aí passou 2 horas nada, 3 horas nada, passou 1 dia nada. E aí eu falei assim, meu Deus, né? Aí o que eu fiz? Conversei com a gastro, elas me atendiam pelo WhatsApp. Elas falaram assim, Gi, tenta. Aí elas começaram com rastros, né? A gente começou
gradativamente. A gente começou aí os testes. Aí, gradativamente, eu comecei a usar uma colher para mexer a comidinha dele, que eu já tinha usado com leite. Nada tinha acontecido. Dei um copo, por exemplo, do irmão dele, que bebia leite normal, para ele beber. Nada tinha acontecido. Isso era bem gradativamente, a gente foi bem devagar, bem progressivo. Aí, depois de todos os testados, todos os rastros, ele não tinha mais esse tipo de coisa. A gente começou com derivados de leite. Aí dá uma coisinha que tem leite, assim, uma bolachinha. Nada. É meia bolachinha, uma bolachinha. Foi bem pequeno mesmo, gente. Foi bem cuidadoso. E aí nada. Testamos todos os derivados, aí a gente começou com um ninho sem lactose. Aí a gente colocou, por exemplo, ele tomava, não lembro mais, gente, mas tipo, ele tomava 300 ml de Pregomin. Aí a gente colocava 10 ml de ninho sem lactose dentro da mamadeira. No primeiro dia foi a maior tensão, mas nada de reação. No segundo dia, 15, 20, 30 e assim por diante. E assim a gente conseguiu trocar toda a alimentação dele e todo o leite dele de Pregomin para ninho sem lactose. E a gente ficou muito, muito, muito feliz. A gente continuou essa restrição de lactose por um tempo, que quando foi com 3 anos, o Eduardo simplesmente, no exame de 3 anos, o Eduardo simplesmente não tinha alergia, gente. Não tinha alergia. Eu não tô falando que é uma regra, não tô falando que isso vai acontecer com seu filho também. Todo mundo torce para que sim, claro. Mas isso foi, sabe, uma benção muito grande na nossa vida. Graças a Deus, era muito sofrido ver o que meu filho passava em festas de escola. Eu preferia, às vezes, não mandar. Ou eu mandava um cachorro quente que ele poderia comer, na escola, em festinha da escola, um cachorro quente que ele poderia comer, um bolo que ele poderia comer, um brigadeiro que ele poderia comer. E ele tinha que ficar certo um modo reservado, que eram crianças pequenas, entendeu? Então, era muito complicado. Eu rezava para o meu filho não ter que crescer com essa alergia. Olha, tudo isso. Eu rezava para o meu filho não crescer com essa alergia, porque é muito complicado. E eu acho muito triste, né? Então, graças a Deus, a gente foi abençoado com a cura dele. Ele não tem mais restrição de leite, nem de soja. Não tem restrição alimentar nenhuma mais. Graças a Deus, ele come de tudo, ele bebe leite de vaca, ele come tudo que tiver. A gente teve até um probleminha com a alimentação que a gente tá passando com ele, porque depois que ele descobriu as coisas boas, sabe? Aí as coisas saudáveis ele tá resistindo um pouco pra querer comer a comida, sabe? Os legumes, a carne, tudo. Ele tem uma resistência maior pra comer agora. Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar, a gente tá nessa batalha ainda, porque o Eduardo ainda dá um pouquinho de trabalho para comer. Devido a essa mudança de paladar que ele teve, assim, que ele desde pequenininho sentia gosto de areia nas comidas, porque era coisa de soja, e depois era coisa de floco de arroz. E aí, depois ele começou a sentir os sabores das coisas, e aí disparou a só querer porcaria e não querer comida, né? Então a gente tá lutando por isso, para ele que consiga voltar a comer bem, mas graças a Deus foi isso que aconteceu, gente. Então às vezes muita gente começa nos meus vídeos antigos falando sobre alergia, e às vezes eu não consigo lembrar exatamente o que é que a pessoa pediu, porque ele já tá com 4 aninhos e ele se curou com 3 anos, ele já estava comendo tudo normal, gente. Então já faz um tempinho. E eu não lembro exatamente todos os nomes dos exames e de remédios que ele tomava na época, tá bom? Espero que tenha ficado um pouco explicativo. Quero aproveitar para avisar que o canal diminuiu um pouco de vídeo por semana, porque eu já expliquei, eu já falei para vocês em um dos vlogs anteriores, que eu tenho um probleminha de fibromialgia e eu ando dentro de uma crise meio difícil de sair, mas eu tô me esforçando ao máximo, pelo menos um vídeo por semana até aqui no canal, tá bom? Espero que vocês continuem aí, tá bom? Se você assistiu até agora, dá um curtir aí no vídeo pra ajudar o canal. Se inscreva se você caiu por aqui agora, tá bom? Tem bastante vídeo legal. E é isso, galera. Tchau, até a próxima.